São Paulo tem hoje cerca de 100 mil ambulantes legais, aproximadamente, vendendo comida em rua, praça, jardim em São Paulo. Diferente de outras grandes cidades, por exemplo, Nova York, comer na rua no Brasil ainda está associado um pouco à ideia de que a comida é mais barata, mas de origem duvidosa. Bom, um projeto de lei já foi assessorado pelo prefeito de São Paulo, portanto já virou lei, e agora há necessidade de uma fiscalização, de um decreto que vai fiscalizar a venda desses produtos. Para saber como é que isso vai organizar a venda, então, dos ambulantes de comida na cidade de São Paulo, nosso convidado é o advogado Dr. Mário Tadeu Leme de Barros Filho, que está aqui conosco. Dr. Mário Tadeu, muito obrigado pela gentileza. Boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal. Bom, doutor Mário Tadeu, em que pé está essa história? Como é que isso vai ser regulamentado em São Paulo? Perfeito. A qualquer momento, né? A gente aguarda ansiosamente que o prefeito publique esse decreto regulamentador, decidindo alguns pontos específicos que a lei não tratou, né? Então, o que se espera aí é que efetivamente os termos de permissão de uso, que é a autorização para que vendedores ambulantes dos 3 segmentos previstos na lei possam se regularizar e possam dispor desses alimentos na rua, se inicia a qualquer momento. Deixa eu te perguntar o seguinte, Mário, só para entender bem, são 3 categorias de venda de alimentos? Isso, na verdade, o que temos, Heródoto? A lei trouxe 3 tipos, classificou os vendedores de comida de rua, que é até importante a gente destacar que a comida de rua é algo histórico, né? É algo que existe desde sempre, está relacionado com o espaço público desde que existe o espaço público. Mas para poder melhor fiscalizar, enquadrar e classificar cada um deles, a lei trouxe 3 categorias. Vendedores de veículos motores ou puxados por um veículo motor. Tipo trailer, uma coisa assim. Exatamente. E o que nós chamamos das combis, as famosas combis. E hoje também conhecida em moda o food truck, né? Segunda categoria, os tabuleiros ou os carrinhos, né? Muito comum em que? O carrinho de pipoca, ou o carrinho de sorvete, de milho verde. O milho verde. Milho verde. Exatamente. Terceira categoria, aqueles que têm barracas, que não são barracas de feira. Atenção, tá? São comidas que são vendidas na rua, não em feira, tá? Então, a barraquinha do pernil na porta de estádio, da linguiça, ou na porta de um metrô, ou num terminal de ônibus, que seja. 3 categorias diversas, né? E é legal destacar também que, além da questão da venda, da comercialização de comida no espaço público, na rua, essa mesma lei municipal tratou também da doação de alimentos na rua. Ah, tá. Por exemplo, esse pessoal que percorre à noite, às vezes, e faz aquela sopa para as pessoas que necessitam, é isso? Exatamente. As sopas ou os pratos que são feitos à noite, o sopão debaixo do minhocão é muito conhecido, são muitos anos que isso é feito. A partir de agora, a gente tem uma legislação municipal que traz e apresenta efetivamente as condições para que essas atividades sejam realizadas de maneira regular. Posso entender então o seguinte, regular quer dizer o quê? Vai ter que ter licença para tudo isso? Isso. Eu vou ter que requerer uma licença. Um termo de permissão de uso, né? É uma autorização do governo mais precária. Mas eu vou ter que pagar ou não? Você, não o usuário, mas o vendedor, sim. Na verdade, a lei prevê que existe efetivamente a legalização desse serviço, né? E a contribuição por meio de um cálculo a ser, cuja fórmula a gente aguarda que o prefeito libere, mas que leve em consideração o espaço público que está sendo utilizado e o metro quadrado, o valor do metro quadrado na região a qual que se localiza. Agora é o seguinte, vamos supor então, naquele primeiro modelo que você falou, motorizado. Então tem uma Kombi, né? E tem aquele balcãozinho em cima que ele vende linguiça, ele vende uma opção de coisa ali na Kombi. Ótimo. Bom, ele teria que pagar a utilização do espaço público, tantos metros quadrados, mas ele vai pagar ISS também, que é o Imposto sobre Serviço? Ele vai ter que ter uma empresinha regularizada ou não? A lei estabelece uma série de condições e requisitos, entre eles a regularização
de uma empresa, né? Tá. Em primeiro lugar, nós não teremos termo de permissão de uso para pessoas físicas. Sei. Então seria uma microempresa. Ele precisa abrir uma empresa. Então, Tá. o que a gente diz, né, ao interpretar essa lei? A priori, é uma lei que fomenta o empreendedorismo. Ela é o início de um negócio... Regulariza porque já tem muita gente por aí, mas que não tem nenhum documento, concorda? Sem dúvida. Ao mesmo tempo, ela permite regularizar algo que historicamente não era regularizado em São Paulo. Nós tínhamos até então apenas uma lei que tratava do assunto dessa comida, que era a lei que a gente, de uma maneira singela, chamava a lei do hot dog. Sim. Porque só era permitido, só existia a previsão legal municipal da venda de hot dog nas ruas. Então, Sim. milho, pipoca, você pode listar o que você quiser. Não se enquadrava nessa figura, o hambúrguer, não se enquadrava nessa figura da lei. Sei. Tá? Essas comidas japonesas estão sendo feitas atualmente na rua? Mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa. Então, o que se aguarda no momento do prefeito? Né? Que ele apresente qual a lista de alimentos que está autorizada a ser comercializada na rua, que ele estabeleça a fórmula, né? Porque a base de cálculo, né? o que deve ser levado em consideração para calcular esse pagamento que você mencionou, já foi apresentado na lei, mas a fórmula de como, quem paga mais, quem paga menos, em que região paga mais, ainda não foi definida. Tá. Né? Agora, e outras questões que eu diria que são as questões polêmicas, que é... Por exemplo? Por exemplo, a questão da mobilidade. Como assim mobilidade? A mobilidade, quando eu me refiro a isso, é a questão que a ideia de comida de rua é uma ideia de circular. Né? Esse fenômeno da comida de rua mundial, como você mencionou, outras cidades como Nova York, eu poderia dizer Berlim, Paris, e poderia listar uma série delas aqui, os vendedores de comida de rua, eles divulgam nas redes sociais onde estarão em determinado momento, em determinada hora. Para a situação complexa da cidade de São Paulo, a Câmara dos Vereadores entendeu que não existe essa possibilidade de circulação.